sobre escolhas que não queremos e caminhos que não sonhamos. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Demos uma olhada nesse texto, achamos interessante e vamos apresentar eles aqui para vocês. A gente está chamando ele de Sobre Escolhas, é da Érica Moraes, e é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Ser adulto é muito complicado, temos que trabalhar, estudar, temos responsabilidades, temos que ser alguém, e quando estamos nessa fase é quase geral aquela crise de identidade. Passamos a nos relacionar com o tempo de maneira totalmente diferente, uma vez que sabemos que estamos pouco a pouco deixando de existir e que inexoravelmente morreremos. O desespero muitas vezes começa a fazer parte do cotidiano. Questionamos a vida e nos perguntamos se chegamos aonde sonhávamos, se fomos felizes com nossas escolhas. Questionamos a nós mesmos se o que fazemos reflete o que somos ou se nos deixamos levar pela maré, pelo efeito manada. Ainda que seja difícil prever as consequências das nossas escolhas, é necessário que tenhamos coragem para tomá-las e não seguir à risca o que a sociedade determina que devemos fazer. Qualquer escolha que fizermos nos trará dificuldades. Sempre haverá o imprevisível e o incontrolável. Esses são amálgamas indissolúveis da vida. Então, não adianta querer ser advogado ou médico pela vontade dos pais, ou simplesmente porque há segurança, sendo um doutor. Como também viver sem medo de arriscar não renderá necessariamente uma vida feliz. Em cada oportunidade que temos é preciso deixar a nossa marca, ser o que somos, pois a vida é breve e não comporta reprises. As opções mais seguras lhe levarão a caminhos que nada têm a ver com você, caminhos em que não consegue enxergar os seus passos, caminhos vazios e tristes, depressões distantes das montanhas. Então o texto já começa forte dizendo que ser adulto é muito complicado. Concorda, pessoal? A gente, quando é criança, vive sonhando ser adulto para ficar livre de alguns amarras, né? E aí, quando chega a fase adulta, a gente fica preocupado porque está chegando, se aproximando, né, da velhice, e muitas vezes a gente fica pensando na hora da morte, né? E aí a gente descobre na fase adulta que tem que ser alguém. Aí existe uma crise de identidade, né? E a gente começa a entender que pouco a pouco estamos deixando de existir. E o que acontece? O desespero acaba muitas vezes batendo a porta do nosso cotidiano, né? E aí é claro que os questionamentos surgem, né? Se fomos felizes com as escolhas que fizemos até o momento, né? Aí a pergunta é a questão, né? O que fazemos reflete o que somos? Ou somente nos deixamos levar na vida, né? Aí, eu escolhi isso não, meu pai já fazia isso, minha mãe escolheu por mim, eu fui na onda dos amigos, tá bom, tô levando aí. Claro que é muito difícil, né, gente, prever as consequências das nossas escolhas. Qualquer escolha que a gente fizer trará dificuldades. Não se iluda em relação a isso, não tem escolha perfeita. Porque sempre haverá imprevisível, incontrolável, inelutável, aquilo que não depende de você, aquilo que você não controla. Tudo isso faz parte da vida e das escolhas que a gente faz, né? Você fala, então não vou escolher, não tem jeito. Quem está na vida, autônomo como ser humano, tem que fazer escolhas, né? E é claro que se você pensar que de uma forma meio assim, eu acho que não vou escolher. Você não tem essa opção, né? Não escolher é uma forma de escolher. É claro que arriscar não renderá necessariamente uma vida feliz, mas não arriscar também, a gente não sabe, entendeu? Você pode não arriscar nada e ter uma vida feliz, pode arriscar, ter uma vida mais perigosa, digamos assim, mais feliz. Como saber, Chico? Não tem como saber. É vivendo e aprendendo e fazendo, e escolhendo, caindo, levantando. Essa é a forma.